Sabe, tem algumas histórias que são definidas por um momento. Um único momento de risco, assim, monumental. Um instante em que uma atitude, uma aposta bem ousada, pode simplesmente decidir o futuro inteiro de uma pessoa. Pois é, a história de hoje é exatamente uma dessas. Vamos voltar para 1823. Senta imaginar a cena. Um jovem, praticamente anônimo, sem recurso nenhum, colocando todas as esperanças, todos os sacrifícios dele, num pacote de papel. Um manuscrito que ele enviou para a pessoa mais famosa da sua época. O risco não podia ser maior. E é aqui que a gente começa a nossa investigação. Quem era esse cara e por que essa aposta era tão importante? Para entender o peso desse momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo e descobrir a jornada inacreditável que levou ele até essa decisão de tudo ou nada. No dia 24 de maio de 1823, dois mundos, que não poderiam ser mais diferentes, estavam prestes a se encontrar. De um lado, um jovem cheio de sonhos. Do outro, um mestre da literatura, reverenciado por toda a Europa. Olha, a diferença entre os dois é gritante, né? Eckermann, com 29 anos, era um completo anônimo. Já Goethe, aos 73, era praticamente uma instituição, o centro das atenções do seu círculo de admiradores lá em Weimar. A coragem, a audácia do Eckermann de simplesmente pegar o trabalho dele e mandar para uma figura desse calibre, isso por si só já é de cair o queixo. Mas para a gente sentir de verdade o peso da aposta do Eckermann, a gente precisa entender de onde ele veio. A jornada dele não começou em salões literários, não. Começou na pobreza mais absoluta. Pensa só na realidade disso. A vida da família inteira girava em torno da sobrevivência do dia a dia. Uma vaca não era só um bicho, era a garantia de ter leite e, com sorte, um bezerro para vender. Cada verdura plantada, cada centavo que a mãe ganhava com costura, era crucial. Esse era o ponto de partida dele. Um garoto andando de porta em porta com uma mochila de madeira nas costas, tentando vender o que a fonte descreve como produtos miseráveis. Um mundo completamente diferente da poesia e da filosofia, né? Mas apesar de tudo isso, dentro daquele menino, existia uma ambição que não dava para parar. Ele começou uma escalada improvável, movido por uma sede de conhecimento que desafiava qualquer circunstância. Vamos acompanhar essa subida? Primeiro, ele aprende o básico. Aí chama a atenção de umas pessoas que o ajudam a conseguir um emprego pequeno. Mas ele queria mais. Imagina a determinação de um adulto voltando para o ensino médio, sentado na sala de aula ao lado de adolescentes. Ele fez aulas particulares e, finalmente, com mais de 20 anos, conseguiu o que parecia impossível, entrar na universidade. E aí, depois de anos e anos de luta, o Eckermann estava ali, na reta final. Uma carreira em direito significava segurança, estabilidade. Significava que ele finalmente ia poder se casar com a noiva dele. O sucesso, mesmo que modesto, estava ali ao alcance da mão. Era algo real, palpável. Só que é exatamente aqui que a história dá uma virada dramática. Esse homem, que foi tão disciplinado para fugir da pobreza, encontrou uma nova paixão. Uma paixão que batia de frente com todo o seu plano de ter uma vida segura. Ele se viu numa encruzilhada. De um lado, a razão, a carreira de advogado, a estabilidade, o casamento. Do outro lado, a paixão, a literatura, a poesia e, de repente, uma figura que o capturou por completo. Goethe. Ele simplesmente não conseguia mais se concentrar nos estudos de direito. A cabeça dele estava em outro lugar. E ele tomou a decisão. E não foi algo aos poucos, não. Foi um rompimento total. Ele largou a universidade, largou o caminho seguro, para focar inteiramente em uma única obsessão. Escreveu uma análise sobre a obra de Goethe. E é isso que nos traz de volta para 1823. Agora a gente entende o que tem dentro daquele manuscrito. Não são só palavras num papel, é um resultado de uma vida inteira de luta e uma decisão que desafiou toda a lógica. Esse era o título da obra, uma análise crítica e, ao mesmo tempo, uma homenagem, enviada diretamente para a pessoa que era o objeto do estudo. Era a aposta final. Ele não só escreveu sobre o ídolo dele, ele mandou o trabalho para o próprio ídolo julgar. Então, o que estava em jogo? Bom, a segurança financeira, o diploma da universidade pelo qual ele lutou tanto e a promessa de uma vida normal com a sua noiva. Tudo isso foi deixado de lado, apostado em como um gigante da literatura de 73 anos reagiria à análise de um jovem desconhecido. E é essa pergunta que fica no ar.
Depois de uma jornada tão incrível, saindo da pobreza extrema até esse momento de pura audácia, o destino do Eckermann agora estava nas mãos de outra pessoa. A resposta de Gate podia construir um futuro ou destruir tudo o que ele sacrificou. O que será que acontece quando a ambição e a paixão nos levam a arriscar absolutamente tudo?